como é que você tem visto no geral aí os resultados dos bancos, Nishio? Os resultados, acho que os bancos, assim, o quarto tri, no geral, ele vem com o resultado do quarto tri, que é uma continuação do ano. Acho que não tem nada muito diferente, a gente não tem visto, nada muito destoante, e perspectivas para 2025, né. Então eles, com isso, soltam guidance também para 2025, que é interessante a gente ver, a movimentação, dos bancos em relação a 2025, que tem sido um pouco mais conservadora, né. A gente sabe que a gente está num período econômico um pouco mais difícil, né, o ano passado foi ao contrário, né, a gente começou mais otimista e terminou pior, e a gente começa esse ano pior, espero que terminemos um pouco mais otimistas, né. Então, os bancos estão mais conservadores nos guidances, né, e a dinâmica do setor não mudou muito. Então você tem 2 grupos em bancos que são, bem diferentes. Você tem os bancos que estão rodando já com um ROI muito alto, né, um ROI de 20%, 22, 23, o Itaú mais para a faixa dos 23, o Banco do Brasil mais para a faixa dos 20, que são bancos que estão rodando com uma rentabilidade boa, com um crescimento razoável de carteira, com um crescimento de lucro razoável também, entre 10 a 15%, é o que a gente tem, visto aí nos últimos tempos, e para 2025 não muito diferente disso, um pouquinho mais para baixo, eu diria, né. E aí você tem os bancos que estão em recuperação de ROI, que seria o Santander, o Bradesco. Então a gente tem aí, você meio que dividiu em 2, né, os 2 lados aí dos bancos. Eh, me lembra aqui, então a gente tem Itaú, do lado que tá bom, Itaú, Banco do Banco do Brasil, Brasil, são só os 2 são os 2 que estão rodando com ROI voando, alto. ROI alto, Tem o Cruzeiro em recuperação, em recuperação de ano, estão aham, Bradesco e Santander. Acho que o Santander está fazendo um trabalho melhor, legal. uma recuperação que saiu, sei lá, da faixa de uns 10% de ROI para o último trimestre em 17%, então teve uma recuperação muito boa. O Bradesco ainda está fazendo uma reestruturação em cima disso, Tá. então está demorando mais para mostrar resultado. O guidance deles também implica num baixo, vamos dizer, num baixo crescimento de lucro e, consequentemente, rentabilidade para 2025. Então acho que vai ser mais uma história para 2026. Acho que o mercado está punindo bastante eles por isso. Vamos falar de Bradesco então, que eu acho que o Pode ser, pessoal tá pode tá ser. bem curioso pra entender o que tá acontecendo. Assim, a gente teve então no ano de 2024 foi um ano que o papel caiu muito, porque a gente teve um problema ali em relação à inadimplência, se não me engano, e crescimento da carteira de crédito, correto? Que começou a reestruturação do banco, acho que nos primeiros trimestres de 2024, né? Sim. O Bradesco é engraçado que ele teve até os papéis caíram de forma geral, mas ele teve uma esperança maior no resultado se eu não me engano, do segundo tri. No segundo tri, a gente até pode mostrar no gráfico aqui para vocês, ele teve um spike, uma alta, porque, ele teve uma melhora no na na rece nas receitas, né. Primeiro você teve uma inflexão do crédito, foi final de 2024, ou seja, reportado em esse ano de dois mil 2023. desculpa, final de 2023, reportado em 2024. Essa inflexão de crédito não refletiu nas receitas, que importante é a receita, né. E aí começou essa inflexão no resultado do segundo tri, que foi, na verdade, reportado no terceiro tri, cronológico. Uhum. E aí, o resultado do terceiro tri não foi tão bom em termos de, dessa evolução. E aí o papel começou a derreter, e agora o quarto tri já com perspectiva pior. Nada fora do consenso, tá, assim, o consenso sell-side estava mais ou menos alinhado ali, mas que, assim, sempre o pessoal tem uma esperança, né. Então quando a confirmação veio de um guidance mais fraco, os papéis não reagiram, até caíram, e aí você vê os downgrades, né. Então teve, analista dando downgrade. Vocês mesmo deram um downgrade também? A gente não deu downgrade, a Não gente deu. ficou tentado a dar por conta da dinâmica muito demorada, mas de qualquer forma, assim, a gente vê o banco com uma capacidade de reagir ainda, talvez de surpreender um pouco o mercado já em 2025. Eu acho que vai ser mais difícil, porque, o cenário mudou muito.
eles têm essa filosofia, porque se você pegar o histórico de entrega e, de resultado vis-à-vis o guidance, eles tiveram uma época muito, ruim de, ter um guidance maior que do que entrega, né, por conta da pandemia, da que eu falei do 2021 e tal. Então eles vieram com, alguns anos numa sequência ruim de entrega vis-à-vis o guidance. E agora com o novo management, que é o Noronha aqui que está capitaneando, a senhor na nossa visão, ele tentou buscar um under promise, over deliver, né, prometer menos e entregar mais. Só que quando ele entrou, o cenário era muito diferente, né, o banco tem as posições de tesouraria, enfim, as posições de balanço do banco, eles ganharam muito dinheiro lá atrás com a Selic caindo. Quando a Selic subiu muito forte, foi o contrário, eles não tiveram tempo de redear. Isso demora, porque o balanço é muito grande, o banco cada vez maior, né, porque os balanços vão crescendo, então não tiveram tempo de redear, Já é se proteger. se proteger da Selic subindo, né, e ganhar na tesouraria. De Sim, se você pensar bem, o crédito dos bancos, posições pré. Quando você tem muita pessoa física, as taxas são muito altas, então não varia muito, né. Você você, pega emprestado um carro, é 25% de taxa de empréstimo e não muda muito mesmo com a Selic variando. Consignado a mesma coisa, né, a Selic varia muito. Hoje em dia o consignado está mais complicado, mas enfim. De certa forma, a pessoa física, por exemplo, cartão de crédito, não dá para cobrar mais ou menos de 15% ao mês, né. Meu Deus, É gigantesco. é muito grande. Então, as posições de crédito que ficam do lado direito do balanço, à esquerda do balanço dos bancos, são posições pré. Quando a Selic começa a subir, começa a espremer, o Esse tem, spread, né, essa diferença. porque do lado ele capta a Selic, né, os depósitos, e aí empresta com taxas, pré-fixadas. Eh, Como o balanço tá crescendo e é muito grande, é mais difícil você fazer esse hedge. E aí, o que acontece que, quando ele assumiu, o cenário era de Selic caindo, né, foi final de do ele assumiu em final de 2023, 2024 entra com um plano estratégico novo, e aí, pô, sim, o ciclo tá ajudando. 2024 começo, perspectiva de melhora de ciclo, concorda? Você tem perspectiva de queda de Selic, você pô, Aquela se tudo der errado, o ciclo já ajuda a gente. E aí o que aconteceu até o final do ano foi o contrário. O cenário mudou muito e muito rápido, né. Foi exatamente o contrário. Foi Aí começou a ter é, uma subida muito alta da Selic, que aí aconteceu espremeu essa diferença, que aí colocou o CEO num cenário diferente. diferente. O banco começa a redear, as posições novas de crédito. O Itaú já faz tempo, então por isso que o Itaú é meio que, eh é protegido em relação a isso, mas não o suficiente de redear toda a carteira, né. Demora para você rodar esse ciclo Isso. inteiro, mesmo se você começar agora, o crédito antigo ele não está protegido, por isso que então esse seria o maior risco agora no case, na visão de vocês. Não, tem essa parte de tesouraria e tem também a parte de inadimplência que preocupa, né. Então, assim, o banco se posicionou para crescer no massificado, lá em 2024. Massificado você sabe que, pô, massificado é a baixa renda ali, a galera, Sim, que quando tem algum soluço na economia, não são paga, né, sim, não tem muito da onde tirar. Eh, e ao mesmo tempo fazendo toda a reestruturação deles. Só que o cenário mudou muito, olhando para frente, a gente já fez algumas simulações. Existe um time lag, né, uma diferença temporal entre a subida da Selic, começo da subida da Selic, e o começo da subida da inadimplência, né, por várias razões, não é só por conta da Selic em si, uhum, né. A gente tem inflação persistente, a gente tem, desemprego talvez crescendo, porque a economia deve desacelerar, né, a Selic mais alta, eh, propositalmente faz com que a economia desacelere para conter a inflação. sim. Desemprego deve subir, né, isso se tudo der certo, né. Eh então a inadimplência deve piorar, e esse time lag é de 9 meses. 9 meses, setembro começou o aumento do ciclo da Selic,
começo de 2025 deve ser o começo do aumento das inadimplências, né. Sim. Os bancos já sabendo disso, já começam a agir de forma mais conservadora agora, né, agora não, até em setembro ali quando começou a subida da Selic, ou até antes quando começou a falar: "Pô, a gente está num cenário de aumento de Selic", eles já começam a se posicionar mais conservadoramente. Demorou para até eles falarem com a gente, mas enfim, o banco tem tomado, medidas para ser mais conservador, diminuir as Isso na concessão de crédito. posição de crédito, são mais estão sendo mais conservadores todos os bancos. Quer dar um preview de Banco do Brasil? Rapidinho, o Banco do Brasil a gente está vendo um trimestre meio que de lado em relação ao 3T, é um trimestre bom, mas de lado. Mas eu acho que o que melhora e que acho que eu fez o papel andasse também, era o valor estímulo descontado, e 2 a perspectiva de um agro melhor. A gente pegar o último dado, eh, de inadimplência, de dezembro, caiu, né, do agro. Uau, não esperava por essa. Não sei se foi novembro, dezembro, acho que foi novembro. Já começa a cair, né. No trimestre ainda você vai ver um data point negativo para inadimplência no Bradesco, na Bradesco não, no Banco do Brasil na nossa visão, né. Mas já começa no meio do mês, do trimestre a cair, né. Então novembro e dezembro devem ser data points positivos, e a perspectiva do agro é que melhore em 2025, certo? Grande parte do crescimento do PIB, que é de 2,5, se é 2 e alguma coisinha, grande parte desse crescimento vem do agro, né. Se você tirar só o doméstico, vira um e pouquinho, né. Sim. Então a perspectiva é mais positiva agora então para 2025 para Banco do Brasil também. Sim, 2025, só que vai ser o contrário, né, ele vai começar pior, porque ele está ainda absorvendo, essas inadimplências, provisões maiores, e vai terminar melhor se tudo der certo. O agro tem um bom ano de novo, né. O que aconteceu foi em 2024, no meio ali do ano, você teve uma quebra de safra, da soja que impactou o Centro-Oeste e alguns grandes produtores do Centro-Oeste. Essa piora já vem desde o começo do ano, quando os preços de soja começaram a embicar, e aí alguns produtores começaram a estocar, e aí com estoque não tem vendas, e sem vendas não tem pagamento da dívida, né. E aí veio piorando com a quebra da safra, ao longo do ano, e aí enfim, está resultando em uma inadimplência maior de alguns produtores, Entendi. no Centro-Oeste, que em tese precisam do dinheiro, ou precisam quitar a dívida para se alavancar de novo em Para a próxima safra. para a próxima safra. É um pessoal que vinha tendo muito sucesso, né, porque, pô, o agro é que tá PIB do agro era crescimento de 20% todo ano. Que teve muito sucesso, se alavancou bastante, e aí quando teve essa piora, se complicou ali, mas eu acho que, assim, com um novo resultado bom, ou perspectiva de resultado bom de safra, eu acho que o Banco do Brasil tem de Legal. novo um segundo semestre melhor do que o primeiro semestre. Como é que o Santander se posiciona, né, entre esses resultados aí que a gente já falou no 4T24? O Santander surpreendeu positivamente na qualidade, tá. Em termos de lucro, realmente ele veio, parecido com o consenso, tá. Superou 3%, enfim, o consenso, mas a qualidade veio melhor. E a rentabilidade, ele bateu os 17% de ROI, né. Então é um banco que está se aproximando da faixa dos 20. O pessoal gosta de 20%, é um número cabalístico aqui para o setor, tá. Então, é um banco que vem mostrando o resultado, que vem focando um pouco mais na parte de tarifas, né. O crédito é importante, mas o crédito é um alavancador das outras receitas. Vem fazendo cross-selling, né. O Marilhão, ele que é o CEO, ele tem uma cabeça boa ali de um crescimento sustentável, né, vem Uhum. entregando, e é um banco que se antecipou, ao ciclo. Ele foi o primeiro banco a levantar a mão: "Opa, as coisas não estão muito bem aqui, eu estou sendo mais conservador", isso já falava, desde do começo do ano passado ou meio do ano passado, né, 2024. E isso é bom, porque o banco se prepara antes para esse cenário pior.
Então, a gente deu um upgrade para comprar. Vocês trocaram, né, pra A comprar. gente tem dois downgrades, né, que foi, Banrisul e Valid, e um upgrade que foi o Santander para comprar. Então, melhora de qualidade, a gente não carteira de crédito crescendo, né, mas melhora de É, sim, qualidade. não vai ser uma história exuberante de Isso. crescimento em Uhum. 2020. Vai manter esses 17, vai para uns 17,5 ali de ROI, nossa visão, mas, assim, é um banco que está fazendo dever de casa, que conseguiu uma rentabilidade mais rápida que por exemplo, o Bradesco. Os 2 sofreram com a piora da inadimplência, no ciclo de 2021, né, que a gente conversou, e foi um banco que fez um dever de casa mais rápido, né. Ah, entendi. E a parte de tesouraria, que eu sei que também é um problema, né, eles têm também esse mesmo problema, em relação ao Bradesco, né, de hedge, de proteção contra, esse aumento da Selic, então a expectativa também é que ele sofra nesse lado. Sofro nesse lado, mas como essa componente tesouraria é uma componente menor para os 2 bancos também, então, era para ser um a mais que não vai ser, entendeu? Uhum. Era para ser um amplificador das receitas e não vai ser. Vai ser, na verdade, detrator no caso do Santander. No Bradesco a gente acha que vai ser 0 a 0 Tá, ali, tá. beleza. Eh, Mas mesmo assim ele na nossa visão, vai conseguir entregar um um bom ano de 2025? não bom, assim, legal, assim, vamos dizer, estava barato, entendeu, não estava tão caro. É, vamos falar de valuation, como é que tá de valuation? O Santander está negociando, ó, se eu conseguir ver aqui com a minha lupa, 6,4 vezes lucro, não está caro, Não tá caro. não está caro, e está negociando a uma vez book. É, justo. Isso só coloca como o Bradesco tá barato, hein. O Bradesco tá muito barato. É, mas assim, se o Santander 17% de ROI, né, Quanto que é o ROI do Bradesco? e um custo de capital de Ah, 16, ele deveria ter dado com um pouquinho a mais de book ali. uhum. Eu acho que ele consegue expandir um pouco o ROI dele esse ano, né. Por isso também que então a recomendação de comprar aí, você tá A gente está olhando muito por conta nesse aspecto de rentabilidade vis-à-vis o custo capital. O custo capital também se movimenta toda hora, né, veio crescendo ao longo do tempo, né, com o risco Brasil aumentando e os bons americanos também aumentando, então o custo de você ter um capital ali gerando, ele aumenta, né, aumentou aliás ao longo de 2024. O Itaú com certeza é uma opção, melhor, para o ciclo, pelo menos mais, vamos dizer assim, mais, com menos risco, né. mais resiliente. Sim, assim, mais consistente na entrega, é um banco que sempre rodou ali nos 20% de ROI, não deixa cair muito, esse patamar, vai para 18, mas volta ali para os 20, hoje está rodando nos 23, Uhum. né. A gente está projetando um crescimento de lucro de 15%, Nossa. né, vai pagar um super dividendo agora, né, um dividend yield só no quarto tri eu só não me lembro quando que fica ex, tá, mas dá para surfar isso aí, algo em torno de 6,5% de yield, Quanto vocês têm esse de upside mais ou menos? de upside, se não me engano, 25% de Uau, upside. interessante. E os múltiplos? Os multi a gente tá falando de 7,2 vezes PI. Price to book ele é mais caro, tá, é o É, mais caro que tem, dado que ele, entrega um ROI muito acima do custo de capital dele. Então ROI de 23, o custo de capital deve ser em torno de 15, 16, mais para 15. Então o banco deveria realmente negociar a um price to book maior, né. que é E quanto que é mais ou menos agora? em tese, só para explicar, que o pessoal faz a conta de padaria, é custo de capital, ROI, né, o retorno sobre o capital, igual custo de capital, o banco deveria entregar uma vez book, negociar uma vez book, tá. Essa é a conta de padaria. Tá negociando a 1,6 vezes Ah, tá aí esse spread book então. 2025. Ah, entendi. Que ele tem um spread aí entre custo de uns 7% mais ou menos, que aí reflete no price to book. A diferença de uns 7 pontos Entendi, percentuais, legal. até mais que isso. Mas continua sendo top pick, continua sendo A o consistência, o banco mais que se preparou melhor para o ciclo, que está redeado em relação à Selic, que faz o hedge em relação à Selic e a variações cambiais,
na Basileia, que é importante. A Basileia é o capital do banco, então ele protege o capital, então é um banco mais conservador nesses aspectos. Você não vai ver muita variação de Basileia, que é regulatória, que faz com que o banco tenha a capacidade de crescer no futuro, né, que endereçou melhor a digitalização, a guerra que está tendo agora. Você tem vários ataques aos bancos, né, ao profit Uhum. pool dos bancos ao longo desses anos. Você teve primeiro a parte de adquirência, né, Sim. foi destruída ali, a Cielo teve que fechar Hã. capital, não deu muito certo. E aí você teve, a parte de investimentos, né, veio a XP, veio até a gente tentando pegar um pouco desse profit pool, né, e os bancos vieram se defendendo ao longo do tempo. Então melhoraram bastante a experiência, alguns deles até melhor. Acho que o Itaú foi o que mais andou nesse Interessante. caminho. Um preview de seguradoras. Seguradoras, acho que o pessoal vai olhar muito para 2025, como um play de juros, né. Então o resultado de seguros, você pode quebrar em 2: operacional e o financeiro, né. O que que o segurador faz? Ele pega o dinheiro antecipado e investe, então ele tem 2 componentes. A parte operacional, que é a receita menos os sinistros e custos de distribuição, etcétera, pessoal, que dá o resultado operacional, e o resultado financeiro, que é aquele bolo de dinheiro que ele pega antecipadamente e investe. O financeiro vai vir muito melhor, né, por conta da Selic maior. Geralmente eles fazem grande parte das receitas financeiras investindo em renda fixa, né, que é o mais seguro ali. Eh, Ações É um pouco mais volátil. volátil, né, É diferente. risco e retorno. Veja Bradesco aí também. Acho que o único cara que, pô, ficou famoso com isso aí foi o Warren Buffett, né. Eh, a gente vai ver um resultado financeiro bem melhor, 30% para cima, ou mais, por conta do volume, se o volume crescer também de seguros, né, de prêmios, eh, e um underwriting meio que de lado ali, né, que é uma sinistralidade de lado. Aí você tem histórias diferentes em posições diferentes, né. Então, por exemplo, BB-Seg é muito mais vida e previdência, né, porque os bancos têm, essa, vamos dizer, esse canal um pouco mais propício para vida e previdência, né, e aí com peso ali também para agro, né. E aí você tem, a Caixa Seguridade, por exemplo, é mais para parte de seguro residencial, né, habitacional, que é o seguro habitacional, é o seguro quando você pega empréstimos, eh, da sua casa, você é obrigado a fazer um seguro de vida, porque se você Hã. vier a faltar, a sua família fica na sua casa de né, fica na casa sem ser, expulso da casa. Uhum. Então esse é um seguro obrigatório. E como a Caixa é a maior de todas nesse segmento, eh ela surfa nesse segmento. E aí você tem a Porto, que tá no segmento mais competitivo, e é o único que consegue se dar muito bem, que é alto, né, que é a número um. Assim, com o tempo teve a Tokio Marine, que começou a perturbar, tal, etcétera. Mas assim, é a empresa que sabe surfar em um cenário competitivo, tá, por conta dos corretores. Ele tem o corretor na mão. Força de vendas ali. E você vê isso, você que cobre healthcare Eu e vejo. saúde. Muito. Ele conseguiu rolloutar ou fazer o cross-selling, né, de seguro-saúde nos corretores dele. Então acho que, na minha visão, ele é a vantagem competitiva, além obviamente do serviço, que é serviço top, em relação às seguradoras, mas é o correspondente não, é o corretor. E, por exemplo, em saúde ele cresce 50% não, é absurdo, 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 absurdo. absurdo.